TV. Sua vida na TV. Assista agora Bom Dia Rio Grande. A Galpão Crioulo Discos lança o CD Festival Teixeirinha. Homenagem lançamento Galpão Crioulo Discos. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi, o seu sistema de crédito cooperativo. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro, agora são 6 horas e 31 minutos. Mau tempo interrompe pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. No sul do estado, ventos fortes deixam pescadores apreensivos. Abre oficialmente hoje a Expo Inter, com a presença do ministro da Agricultura. O dia está começando com vento e nuvens em Porto Alegre. A temperatura agora aqui na capital é de 10 graus. O Bom Dia está no ar, fique com a gente. Acertando a hora, são 6h32. Uma pesquisa da FEPAGRO, no sul do estado, comprovou que os criadores de ovinos da região podem aumentar os rendimentos, agregando valor à produção. O produtor que não apenas vender a lã bruta, mas investir em artesanato, pode ganhar até 15 vezes mais. O rebanho ovino de Santana do Livramento é um dos maiores do estado. São 380 mil animais. Segundo a Inspetoria Veterinária, por ano, a produção de lã chega a 1.140.000 quilos. Em razão dessa realidade, a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária desenvolveu um projeto para analisar o potencial econômico dessa lã. Durante um ano, os técnicos simularam um ciclo que começou com a criação dos animais até a fabricação de roupas feitas à base do produto. O resultado é um rendimento econômico 15 vezes maior que se o produtor simplesmente vendesse a lã bruta para as empresas de exportação. Isso porque, por 100 quilos de lã crua, o produtor recebe da indústria R$ 180. Já para a lã trabalhada, consegue em média R$ 3.000. Só que essa lucratividade só será possível se o criador agregar valor ao produto. Uma das maneiras é fazer o tingimento da lã, fabricar o fio e depois fazer as peças. Possibilitar ao produtor que ele tenha acesso às técnicas de transformação dessa lã para que ele possa realmente transformar em realidade, né, essa transformação da lã e com isso uma arrecadação melhor e um ganho melhor, uma geração de renda maior para essa família rural. O resultado serão peças como mantas, ponchos e blusões que podem ser comercializados por valores que variam de 20 a 120 reais. Esther já trabalha com lã há um ano. Para quem sabe usar lã, ganha bastante com isso. Começaram as comemorações da Semana da Pátria. Ontem, o fogo simbólico foi levado para os municípios gaúchos. Autoridades civis e militares participaram das comemorações em Rio Grande, no sul do estado. A bandeira do Brasil foi hasteada ao som do hino nacional. O atleta Marcos Nunes acendeu a pira da pátria, que só será extinta no dia 7 de setembro. Em Santa Maria, por causa da chuva, a abertura da Semana da Pátria foi realizada no Centro Municipal de Atividades Múltiplas. A cerimônia reuniu participantes do Exército, Brigada Militar e Base Aérea. Os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, foram homenageados. O alerta de um ciclone extratropical está deixando os moradores, tanto do litoral norte quanto do litoral sul, preocupados. Vamos conversar com a Paula Valdez. Paula, bom dia. Bom dia, Paola. Bom, qual é a explicação, então, em relação a esse fenômeno, né? Esse fenômeno climático aí que causa principalmente esse vento que a gente já começou a sentir agora de manhã, não é, Paula? É, vento e frio, né, Paola? Bom, o que os meteorologistas explicam é que esse ciclone está se formando no oceano. A parte mais forte dele vai ficar do lado do mar, por isso os ventos podem chegar a 100 km por hora, ter ondas e a navegação não é recomendada. Já a parte mais fraca do ciclone vai estar do lado do continente, onde os ventos devem ficar mais fracos, entre 50 e 70 km por hora. Isso deve acontecer hoje no sul e no leste. Nas outras áreas, o ciclone não influencia em nada, inclusive o sol volta a aparecer. Vamos conferir a previsão nos mapas.
As imagens satélite mostram muitas nuvens sobre o estado. É o que mantém o céu nublado e com chuva no sul e no leste, mas só de manhã. Nas outras áreas, finalmente, a chuva dá um descanso hoje. E com a saída da frente, entra um ar frio derrubando a temperatura. A máxima não passa dos 14 graus em Porto Alegre e dos 5 em Caxias. Vai estar muito frio hoje na Serra, Paula. Tá certo, Paulo. E o maior sindicato do estado tem nova direção. A seguir, a presidente eleita do CEPERS fala sobre os rumos do sindicato. E Ana Amélia Lemos comenta a reação dos deputados federais para tentar evitar que as CPIs terminem em pizza. O ministro da Agricultura participa hoje da abertura oficial da Expo Inter em Esteio. No norte do estado, a população que teve prejuízo com o temporal espera pela distribuição de telhas. E em Bagé, moradores unem forças para reconstruir casas prejudicadas pelo vento e a chuva. Assuntos que você confere a seguir. Depois de ficar fechado por 5 horas ontem à noite, a operação do Aeroporto Internacional Salgado Filho está visual nesta manhã de sexta-feira. Em Florianópolis, o dia está amanhecendo com céu limpo, como podemos ver nas imagens ao vivo. Faz 13 graus na capital de Santa Catarina. O aeroporto Hercílio Luz opera visualmente. E a sexta-feira está começando com muitas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, venta e a temperatura agora é de 10 graus. Estão faltando 23 minutos para 7 horas. Liliane, que surpresa! Entra! Então, Mônica, qual é o problema aqui no seu vaso sanitário? Olha, essas manchas aqui, eu esfrego e não sai. Aceita o desafio Arpic? Aceito. A nova fórmula do Arpic Cloroforte com bicarbonato limpa profundamente e deixa seu vaso brilhando como novo. Nossa, tá brilhando mesmo. E ainda tem a versão 2 em 1 que limpa e perfuma entre as descargas. Novo Arpic Cloroforte. Aceite o desafio Arpic e comprove. Neste sábado, acorde com vida e saúde. Descubra a dieta das cores. Os segredos da homeopatia. Peeling superficial. Depois que eu fiz o peeling, assim, fiquei mais nova. E uma terapia alternativa para acabar com a sinusite. Vida e saúde neste sábado, 9 da manhã. É logo depois do treino da Fórmula 1, não perca. Oferecimento Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. Bioredux, auxiliar nas dietas de emagrecimento. Sesc, tudo isso é seu, tudo isso é Sesc. E Frites e Frida, alimente sua vida com qualidade. Crescer é acordar de manhã, sentir o sabor que a vida nos traz, viver os momentos juntos pra realizar. Cooperar é construir caminhos que tragam paz ao coração. É ter amigos, não estar sozinho. Sicredi é união. Agora faltam 21 minutos para 7 horas. O dia está amanhecendo. Há nuvens na grande Porto Alegre. Na capital, a temperatura nesse momento é baixa, 10 graus. Primeiro programa voltado ao agronegócio no país, o Campo e Lavoura está completando 30 anos. São 3 décadas mostrando o homem do campo e a importância da agropecuária para o Rio Grande do Sul. Ontem à noite, profissionais que ajudaram a fazer a história do programa comemoraram o aniversário. Foi na Casa RBS, no Parque de Exposições da Expo Inter em Esteio. Esta noite, a comemoração pelos 30 anos do Campo e Lavoura não poderia ter começado de outra forma. A música Homens de Preto, interpretada pelo cantor nativista Luiz Carlos Borges, é marca registrada do programa. E o bicho coitado não pensa nem nada. A história foi contada pelos profissionais que ao longo de 3 décadas ajudaram a criar o programa. César Valente foi o primeiro repórter do Campo e Lavoura, do tempo em que as reportagens eram gravadas em filme. Como demorava também para revelar o filme, para editar, a gente tinha que ser mais rápido para fazer a matéria também. E a gente não podia errar muito. Por exemplo, aqui se eu errar, depois corta, o VT pode regravar. No filme não, era uma metragem fixa de filme. Fernando Albrecht, editor que em 1975 participou da estreia do programa, lembra com saudades daquele tempo. Dá um pouquinho de melancolia, porque já se passaram 30 anos. É muito bom ver que essa ideia frutificou, deu resultados e
cresce junto com o agronegócio brasileiro. Inspirou o Globo Rural também, tem essa história, né? Exatamente. O Câmbio Lavoura é o primeiro programa do gênero na televisão brasileira, inspirou o Globo Rural, outros tantos programas que vieram depois e hoje também canais especializados em agronegócio. É a festa que movimentou a Expo Inter, né? E hoje é um dia importante lá. Em Esteio, o dia da abertura oficial, né, André Hartmann? É verdade. Hoje começa a Expo Inter oficialmente, né? A Ana Amélia está conosco aqui no estúdio, veio justamente para participar desta abertura da Expo Inter, né, Ana Amélia? E vai ter a presença aí do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e não do vice-presidente nem do presidente da República, né, Ana Amélia? O vice-presidente que o presidente pediu está convalescendo de uma cirurgia, então ele está debilitado fisicamente e virá o ministro Roberto, depois de uma maratona. O ministro saiu ontem às 23 horas de Quito, capital do Equador, deve estar chegando agora em Buenos Aires e um jatinho da FAB irá buscá-lo para chegar em tempo a Esteio. O ministro Roberto Rodrigues, felizmente, não virá de mãos abanando. Virá com a boa notícia para os produtores de soja, porque o governo toma a iniciativa e a medida pedida pelos produtores rurais e também pela bancada da agricultura, no sentido de um decreto legalizando o uso de sementes não certificadas, a chamada saca branca, e que vale para o Rio Grande do Sul, onde 80% dos produtores usam essas sementes próprias não certificadas, até porque não haveria semente disponível no mercado para resolver esse problema. Então, esse vai ser o anúncio. Também o governo precisa definir algumas questões relacionadas ao endividamento, tema, aliás, que vai ser motivo de um debate na casa da RBS, promovido pelo IEJUR, Instituto de Estudos Jurídicos, presidido por Ricardo Alfonsin, que vai exatamente tratar desse assunto que ontem, entre os secretários de Agricultura reunidos no fórum da categoria, trataram dessa questão que é muito grave, o endividamento retornando aos índices dos anos 90. Provocada essa crise, basicamente pela queda dos preços gerais no mercado internacional e também pela seca que assolou a economia gaúcha em matéria de agricultura, que é o setor que mais tem reflexo na economia. Para se ter uma ideia das perdas, a estimativa dos especialistas é que a queda na renda do setor do agronegócio varia de 15% a 18%. E o governo precisa tomar medidas na área da tributação, do câmbio, especialmente, para melhorar a situação. Agora, Ana, os deputados federais aí estão mobilizados, reagindo em relação a essa pizza que tanto se fala em CPIs terminarem em pizza, não querem? Você tem toda a razão, Paulo. Olha a reação da sociedade, de um modo geral, da imprensa, de todos os líderes do setor produtivo, categorias profissionais, foram tão fortes que levaram ao Conselho de Ética a aprovar por unanimidade, isso é um detalhe importantíssimo, sinalizador para os outros processos, os outros casos, de que não haverá complacência no Congresso Nacional com a punição dos responsáveis. Se não houvesse essa resposta do Congresso, no ano que vem o eleitor vai se vingar positivamente, sendo mais rigoroso com aqueles que foram complacentes com esse processo. E na terça-feira vai ser lançado oficialmente o grupo pró-Congresso, que tem, entre outros líderes, Ieda Cruzes, Pedro Simão, os deputados Mendes Ribeiro Filho e o deputado Narciso Peronde, e Francisco Turra e Luiz Carlos Reis, que integram esse grupo para exatamente preservar os valores do Legislativo, porque, por pior que seja, ainda é melhor que tenha um Legislativo funcionando, sem ele nós não vivemos democracia. Mas fiscalizado pela sociedade. Fiscalizado pela sociedade e pelo eleitor. Tá certo, Ana. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. E boa Expo Inter. Tá certo. E um dos maiores sindicatos do estado tem nova diretoria a partir de hoje. Tomam posse esta noite na capital os integrantes do CEPER Sindicato, Centro dos Professores do Rio Grande do Sul. O processo de seleção começou no final de junho e terminou na quarta-feira à noite com a escolha das diretorias. A professora Simone Goldschmidt, nova presidente do CEPER Sindicato, participa agora do Bom Dia Rio Grande. Ela está com o repórter Marcelo Cosme. Marcelo, bom dia. Bom dia, Paola. Qual o grande desafio que o CEPERS tem com essa nova direção pela frente, hein? É antigo, continua sendo o reconhecimento salarial. Este ano, os professores já fizeram 3 paralisações sem resultados e a briga junto ao governo deve continuar. O que se quer nessa nova gestão para o magistério? Bom dia. Bom dia. Logicamente, nós queremos negociar com o governo, pois a categoria já está cansada deste diálogo infrutífero. Nós vamos agendar uma audiência assim que tomarmos posse para que possamos negociar. Qual é a intenção de relação com o governo do estado? Logicamente que é uma relação de respeito, mas nós seremos bastante firmes exigindo que a categoria possa realmente ter resgatada a dignidade salarial. Além do salário, qual é a outra reivindicação? Nós temos as nossas escolas com uma série de problemas, faltam professores, faltam funcionários, nós temos uma pauta extensíssima. Então, justamente, nós queremos negociar aquilo que a gente pautou durante toda a nossa campanha, respeito pela educação.
Já tivemos 3 paralisações esse ano, como eu falei ainda há pouco, né? Existe mais alguma previsão? Qual é a próxima mobilização do sindicato? Nós estaremos discutindo uma pauta de mobilização com a categoria em cada escola do estado do Rio Grande do Sul e será decidido depois numa Assembleia Geral. Não está programado nenhuma Assembleia Geral com a categoria? Nós teremos que ter uma Assembleia Geral este ano e nós vamos discutir em qual mês, em qual data que será propício. Qual a intenção com a relação no interior do estado com os professores, com o sindicato regionalizado? Justamente, nós temos 42 núcleos no CPER Sindicato. Esses núcleos fazem todo um trabalho de base e terão também um reforço da direção central, onde nós estaremos visitando as escolas e conversando com a categoria quais os passos que nós daremos para este movimento, para que possamos pressionar o governo. Ok, obrigado pela sua presença. Tenha um bom dia e boa sorte frente aos CPERs. Voltamos com você, André. Acidentes de trabalho deixam de ser julgados pela Justiça Comum. Cláudio Brito explica a mudança. E no sul do estado, os pescadores estão em alerta por causa da possível chegada de um ciclone extratropical. No esporte, noite do Grêmio confirmar a classificação para a próxima fase da Série B do Brasileiro. E o Internacional é o único representante na Copa Sul-Americana. Veja depois do intervalo. Amanhece com vento e nuvens na região metropolitana. Portanto, é bom se preparar que ainda vai sair de casa. Em Porto Alegre faz 10 graus. E no norte do estado também faz frio. Em Erechim a temperatura nesse momento é bastante baixa, 4 graus. Agora estão faltando 13 para 7. Expo Inter 2005. Oferecimento Zafari, gaúcho como você. Cream Cheese Philadelphia, cremoso, gostoso, um pedacinho do paraíso. Ótima localização. Quero matar aquele diabo daquele corretor. O vizinho da 950 já se mudou, da 63 também. Tá me ouvindo? Opa! Devolve meu Philadelphia. De novo. Cream Cheese Philadelphia. Seu dia pode até não ser um paraíso, mas o seu café da manhã vai ser. A Votorantim, um dos maiores fabricantes de celulose e papel do país, está fazendo grandes investimentos na metade sul do estado, incentivando o agricultor a plantar eucalipto. E para marcar este compromisso com o Rio Grande, a Votorantim está lançando um produto exclusivo para o mercado gaúcho. Copimax é compromisso com o Rio Grande. Copimax é compromisso com você. Copimax da Votorantim, o papel que tem compromisso com o Rio Grande. O conforto de um colchão Ortobon você já sente na hora da compra. Toda a qualidade Ortobon em 10 vezes sem juros para deixar você confortável até na hora de pagar. As mais variadas opções de conjuntos box e toda a linha de colchões em 10 vezes no cheque ou no cartão. Passe numa loja Ortobon e escolha o seu. Colchões Ortobon. 1/3 da sua vida você passa sobre ele. Agora estão faltando 11 minutos para 7 horas no sul do estado, de amanhece um vento forte e uma chuva fraca. Começou agora há pouco. Você está vendo imagens ao vivo de Rio Grande, onde a temperatura agora é de 9 graus. Na região metropolitana, vento e muitas nuvens cobrem o céu neste amanhecer, como a gente pode ver aí nas imagens ao vivo. A temperatura agora em Porto Alegre é de 10 graus. O Internacional é o único representante gaúcho na Copa Sul-Americana, não é? Eduardo Strebe, bom dia. Oi, bom dia. O Colorado conseguiu aí, né? Saiu perdendo, deu um susto, mas aí depois conseguiu o empate que precisava diante do São Paulo no Morumbi e ficou com a vaga na fase internacional da competição. O Juventude, mesmo com a vitória sobre o Cruzeiro, não se classificou. Daqui a pouquinho você confere os gols. Antes tem vôlei pelo estadual A Online, venceu o Bento ontem à noite em São Leopoldo por 3-0. Depois de perder no primeiro turno para o Bento Gonçalves, a Online, jogando em casa, não tomou conhecimento e deu troco no time da Serra. O primeiro set começou equilibrado, mas o Bento passou a errar muito. E nessa falha de Rodrigo, a Online fez 25-22. No segundo set, a Online encaixou o saque. Suguinha era o destaque. E nesse ataque pelo meio, ele fechou o set em 25-17.
O Bento não se encontrava em quadra e a Online confirmou a superioridade na partida, fazendo 25-16 no terceiro set nesse ataque de Douglas e fechando o jogo em 3-0. Com a vitória, a Online se isolou ainda mais na liderança do estadual. Gostei da equipe, gostei do aspecto brigão da equipe, mas principalmente do comportamento junto da equipe com a sua torcida. E hoje vamos conhecer os finalistas da Liga Nacional de Futsal. Às 8h30 da noite tem Ubra e Atlântico no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. E Jaraguá e John Deere em Brusque, Santa Catarina. É o terceiro e decisivo jogo das semifinais da competição. Com criatividade e espírito de aventura, 2 pelotenses vão aproveitar o fim de semana para divulgar um esporte. É na beira da Lagoa dos Patos, na Praia do Laranjal, em Pelotas, que esta dupla pratica o IndyCar. Mas que esporte é esse? É um esporte praticado à base do vento. Antes de começar a viagem, levados pelo vento, 15 minutos de preparação. É hora de montar o veículo construído por seu Oxley durante 3 anos. É um triciclo bem simples, tem uma vela, um pedal e uma cadeira. O suficiente para passear pelas praias do estado. A velocidade média do aparelho é de, segundo ele, 40 km por hora. No fim de semana, eles partem para um grande desafio, é atravessar a maior praia do mundo, desde o início do cassino até o Farol Sarita. 160 quilômetros de aventura para difundir o esporte. É a primeira etapa de um campeonato que deve ser realizado até o fim do ano. Por enquanto, um levantamento para ajudar nas próximas provas. Eu marco o tempo, obstáculos, posição do vento, velocidade, tudo eu sou responsável. Depois é feito um relatório e vai servir de base para as próximas travessias. E se o vento instável atrapalhou o desempenho no dia da reportagem? O vento nordeste nos facilita, né? Porque nos pega de lado. A gente fica na torcida que no fim de semana eles consigam chegar ao Farol depois de 8 horas de viagem. É o tempo previsto para completar a primeira de muitas outras que vão vir por aí. Vento tem, né? Futebol, Caxias com um novo treinador volta a campo hoje pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro apenas para cumprir tabela. 8h30 da noite, o time já rebaixado recebe o Guarani sob o comando de Abel Ribeiro. Direção, vem de novo, vai até o final. Isso, vem embora, vem. Depois de uma campanha desastrosa, é hora de motivar. O Caxias faz esta noite, diante do Guarani, o último jogo em casa na Série B do Brasileiro. E mais uma vez troca de técnico. Abel Ribeiro, que estava no Veranópolis e tem experiência no futebol catarinense, assume o Caxias com o objetivo de dar um novo ânimo. Agora é apostar na Copa RS, a única competição que resta. O Caxias tem uma meta, agora que é a Copa RS. Então, os profissionais que ficarem, os atletas que ficarem, buscar uma alta recuperação dentro da Copa RS. Depois do rebaixamento, 7 jogadores foram dispensados. E no time ganham oportunidade jogadores mais jovens, formados no clube. Quem permanece acha importante as mudanças. Eu acho que tem tudo para ajudar, né? É uma motivação a mais, um comandante que vem para ajudar também, e a gente da mesma forma vai ajudar. Um pontinho é o que o Grêmio precisa hoje à noite para confirmar matematicamente a vaga para o quadrangular semifinal da Série B. 8h30 da noite, o Tricolor enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé. E o caso Grêmio ISL, o empresário Dodge Sirena teve prisão preventiva revogada ontem pela juíza Cátia Lenise Oliveira da Silva, titular da primeira vara criminal. Segundo um dos advogados do empresário, Sirena se apresentou à juíza no cartório, foi citado e convocado para depor nos próximos dias. O Juventude está fora da Copa Sul-Americana. Jogando no Mineirão, o time mostrou um bom futebol, mas faltaram os gols. Como perdeu a primeira partida em casa por 3-1, a vitória magrinha não foi suficiente para a classificação. Veja o gol do Ju. O único gol da partida saiu aos 2 minutos do primeiro tempo. Ederson marcou de cabeça para o Juventude. E ficou assim. Cruzeiro classificado 0, Juventude eliminado 1.
Juventude volta a jogar agora pelo Brasileirão, né? Na próxima quarta-feira contra o Paraná, no Alfredo Jaconi. O Internacional precisava de apenas um empate contra o São Paulo para seguir vivo. E os jogadores entenderam o recado. Depois de sair perdendo, com o jogo interrompido devido à falta de luz no Morumbi, o Colorado marcou de pênalti e garantiu a classificação à fase internacional da competição. Vamos aos gols. Bola ali pro Amoroso. Mano a mano com o Wilson. Fundo do campo, puxou para a perna direita, fez o cruzamento, olha o Christian, desviou, Klemer! Voltou a bola pro Souza! Gol do São Paulo! Souza! O apoio aqui pela esquerda, o zagueiro Edinho. Toca mais à frente, Rafael Sobis, Perdigão, linda bola pro Edinho, foi pra dentro, Dário, pênalti, está marcado. Pênalti do Souza, em cima do zagueiro Edinho. Fernandão, perto da bola, partiu, perna direita, batida. Gol do Internacional. Fernandão. E na próxima fase, o Internacional vai enfrentar o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo será no dia 14, em Porto Alegre, e o segundo no dia 28, na Argentina. Antes, o Inter enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro. E um ótimo fim de semana para vocês. Até segunda-feira. Até segunda, Eduardo. Comunidades atingidas pelos temporais continuam precisando de ajuda. E no sul do estado, ventos fortes deixam pescadores apreensivos. Já no Vale do Caí, o rio sobe e desabriga famílias. E a cheia pode piorar se continuar chovendo nos próximos dias. Assuntos que você confere a seguir no Bom Dia. Já voltamos. Nuvens e vento forte nesse amanhecer no sul do estado. As imagens ao vivo são de Rio Grande, onde a temperatura agora é de 9 graus. E venta tanto nesse momento que está até difícil manter o equilíbrio aí da câmera, né? Dá pra ver nas imagens. Já na região norte também está frio e nublado. A temperatura em Erechim agora é de 4 graus. Na Grande Porto Alegre também há vento e muitas nuvens cobrem o céu. Na capital a temperatura agora é de 10 graus. Estão faltando 2 minutos para 7 horas. Nesta sexta, ao meio-dia, o JA traz a música da dupla Cleiton e Cledir, que está gravando seu primeiro DVD ao vivo. E no dia da inauguração oficial da Expo Inter, confira as curiosidades que atraem o público na feira. Sexta, meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas. No barato da Rainha, tudo em 5 vezes sem acréscimo. E Losango, muito mais que crédito. Realize seus sonhos com a gente. Participe do primeiro seminário da Academia Happy House. Endomarketing. O que as empresas estão fazendo para dentro? Dia 14 de setembro no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Com Ana Lisa de Medeiros Brum, pioneira no estudo do endomarketing e autora de diversos livros sobre esse tema. Informações 33616361 ou pelo site www.happyhouseagencia.com.br. Mach 3 Turbo mostra o seu melhor e leva você para treinar com um dos melhores do mundo. É a promoção Treine com Beckham. São 10 viagens para Madrid. Compre qualquer produto da linha Mach 3 Turbo. Cadastre-se no site ou pelo telefone e responda: qual produto da Gillette leva você para treinar com Beckham? Participe! A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa informa: contribuintes que possuem dívidas e tributos municipais até o ano de 2004 poderão pagá-las com redução na multa e nos juros em até 90% para pagamento à vista durante o mês de setembro. Maiores informações, acesse www.pmcc.com.br. Será que a escolha do combustível pode fazer a diferença na hora de dirigir? Shell V-Power tem uma exclusiva fórmula redutora de desgaste que protege e melhora a resposta do motor enquanto você dirige. Shell V-Power. Quanto mais você usa, melhor fica o seu carro. Previsão do tempo. Oferecimento Confraria Masculina, roupa que não amassa. Só no Iguatemi, Rua da Praia Shopping e Borges 437. Agora são 7 horas. O dia começa com nuvens e vento muito forte no sul do estado.
Tá difícil até manter o equipamento aí, nosso equipamento parado lá em Rio Grande, onde a temperatura agora é de 9 graus. E na região norte está frio, a temperatura é de 4 graus em Erechim. Céu com nuvens e vento também na Grande Porto Alegre, onde a temperatura agora é de 10 graus. A neblina e a chuva interromperam as operações no aeroporto Salgado Filho por 5 horas ontem à noite. A situação só foi normalizada por volta da meia-noite. Ontem à noite, a pista do aeroporto Salgado Filho estava vazia. Nenhum avião pôde decolar ou pousar. No saguão, filas. Cerca de 500 pessoas que não puderam embarcar aguardavam por horários alternativos. Houve muita reclamação. Na hora que dá um imprevisto desse, nós fica jogado. 14 voos de 4 companhias aéreas tiveram que ser cancelados por causa da forte neblina. A situação só se normalizou por volta de meia-noite. Mesmo com a volta das operações, muita gente não conseguiu viajar durante a madrugada. O jeito foi esperar e até dormir no aeroporto. Não esperava ter que aguardar tanto? Não, eu não sou daqui, eu não tenho para onde ir, vou ficar zanzando o dia inteiro, vou tentar localizar um sobrinho meu aqui para ir para casa dele. Quem tinha compromisso e não podia se atrasar, estava preocupado. Estou bastante tenso, preocupado. Espero poder chegar a tempo, né, de assinar contrato com essa companhia. Apesar da espera, teve passageiro que encarou o problema com bom humor. O mau humor só me vai deixar mais chateada. Então eu prefiro ficar bem-humorada. Vamos levar na brincadeira, tudo certo. Tá certo ela. Confira as manchetes dos jornais da RBS que circulam nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. Diário Gaúcho. A mesma chuva apavora e dá lucro. Movimento dos táxis aumenta em 50%. Diário de Santa Maria. Qual deles é o clone? Motorista de Viamão descobre carro com placa clonada em Santa Maria. Pioneiro. Câmara mantém parentes. Vereadores impedem andamento de projeto que proibia o nepotismo. E no Jornal 0 Hora, o destaque é chefe de gabinete de Palocci surpreende e pede demissão. Dourado pediu demissão ontem, um dia depois de depor na CPI dos bingos. E a Justiça do Trabalho passará a julgar processos decorrentes de acidentes do trabalho, que até então estavam com a Justiça Comum. Assunto de Cláudio Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Paola. Bom dia, André. Bom dia. Olha, o que significa isso, né, em termos práticos, assim, para aquela pessoa também que se acidenta, né, que encaminha o processo? Eu falei há pouco com a Vânia Laim e disse para ela o seguinte: olha, eu hoje vou tentar traduzir o juridiquês. Quem sabe até ganha um apelido no nosso momento aqui das sextas-feiras, né, de tradução do juridiquês. Porque as pessoas falam em competência e jurisdição. Competência e jurisdição. Tem samba que diz lá na minha jurisdição, quando na verdade queria dizer na minha competência. Vou explicar. Jurisdição é o poder de julgar. Jurisdição não é uma área, não é um lugar. É o poder que os juízes têm de julgar. Faz de conta que nós três aqui somos magistrados. Nós três somos juízes iguais. Nós três somos detentores do mesmo poder de julgar as causas. Portanto, nós somos donos de jurisdição. Agora, a jurisdição tem limites. A competência. Competência são os limites que se dá à jurisdição. Tu vai julgar causas de família, ele vai julgar causas do crime e eu vou julgar causas da infância e da juventude. Quer dizer, a competência de cada um é aquele limite que nós damos à jurisdição para que não se seja obrigado a julgar todas as causas. Como nós aqui somos todos comunicadores, um escreve e apresenta notícias, a outra da mesma forma, e eu venho aqui fazer meus comentários. Somos todos comunicadores, todos jornalistas, mas cada um na sua competência. Especialidade também. Assim é a justiça. A justiça detém jurisdição, em geral, ela que tem o poder de julgar, isto é a jurisdição, e a competência é a divisão das tarefas. A Justiça do Trabalho apanhou para si, por conta da reforma do judiciário, uma série de processos que antes, nesta questão de acidentes do trabalho, pertenciam à Justiça Comum. É uma mera recolocação de processos. Vão sair alguns milhares de processos de um juízo para outro e vamos ter, inclusive, algumas questões como o momento em que cada processo se encontra. Ações de acidente do trabalho envolvendo o conflito entre o empregado e o empregador. O cara se acidenta, por exemplo, por culpa do patrão, que deixou de colocar à disposição um material de proteção, correto?
cai lá uma viga porque não havia proteção. Então o acidente do trabalho aconteceu por culpa do patrão. Há um litígio, independentemente da questão da previdência, do seguro do acidente do trabalho, surge um litígio entre o empregado e o empregador, culpado por aquele acidente. Esta ação não é mais na Justiça Comum. Vai para a Justiça do Trabalho, que deverá, inclusive, instalar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, varas especializadas, exclusivas para receber, porque vem uma enxurrada de mais de 2 ou 3 mil processos que estão em andamento. Vai agilizar, vai agilizar. Eu acho que sim, na medida em que há a especialização, nós ganhamos profissionais exclusivamente voltados para aquilo. Então, agora, com muita competência, exercendo a sua própria competência. Tá certo, está explicado. Tá Obrigada, certo? Brito, bom dia. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. É comigo aqui. E hoje a Defesa Civil deve fazer uma avaliação dos estragos causados pela cheia do Rio Caí, que está 11 metros acima do nível normal. Essa noite, 170 moradores de São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, tiveram que passar em um abrigo da prefeitura. Ontem, para sair de casa, só de barco ou improvisando. É preciso barcos para sair de casa e poder circular pelas ruas do bairro. Teve até quem pegou carona na retroescavadeira para ir para casa. Resultado da chuva que fez o rio transbordar e deixou ruas submersas. A água invadiu dezenas de casas. As 150 pessoas atingidas pela cheia do Rio Caí, que está quase 12 metros acima do nível normal, foram alojadas aqui neste ginásio. A prefeitura está providenciando roupas, calçados e alimentos para os desabrigados. Quartos e cozinhas foram improvisados. Cada morador salvou o que pôde antes de ser retirado de casa. O trabalho, que começou ainda na madrugada, foi até a noite de ontem. Cama, cobertores, geladeira, sofá, todas as camas que eu tinha, ficou tudo lá. A Defesa Civil vai continuar monitorando os bairros mais atingidos. Estamos recolhendo as famílias que ficaram flageladas devido à elevação do nível do rio. Continuar chovendo. A situação tende a se tornar mais crítica. Na região de Lajeado, o rio Taquari está 4 metros acima do nível normal. Ainda não há risco de enchente, mas a Defesa Civil está em alerta, já que o volume de chuva no mês de agosto ficou 37 milímetros acima da média esperada para todo o mês. E 4 dias depois do temporal em Carazinho, no norte do estado, os bombeiros continuam ajudando os moradores que tiveram as casas danificadas pelo granizo. E depois da ajuda emergencial, os atingidos aguardam a distribuição de telhas. A chuva não dá trégua. Desde segunda-feira, os bombeiros trabalham sem parar em Carazinho. Com escadas, cordas e lonas, eles percorrem as vilas e bairros mais atingidos. Para quem teve os telhados danificados pelo granizo, essa é a única esperança de não ter a casa alagada novamente. Tentar amenizar, né, a situação do povo, cobrir com lona, para tentar resolver um pouco, no momento, até a solução definitiva, né? O Corpo de Bombeiros já entregou mais de 6 mil metros de lona. Agora, os moradores carentes aguardam a entrega de telhas prometida pela Prefeitura. Agora esperavam uma ajuda de telha, né? Daí fica melhor. 200 casas foram danificadas pela chuva de granizo. A Secretaria de Habitação e Ação Social está cadastrando as famílias para selecionar quem tem necessidade de receber as telhas. Na campanha, as telhas já começaram a ser distribuídas, mas ainda não em número suficiente. E todos os moradores se esforçam na reconstrução. 500 telhas começaram a ser entregues, mas de acordo com o laudo técnico da Prefeitura, seriam necessárias pelo menos outras 1.500 para atender todas as famílias atingidas pelo temporal. 10 telhas foram entregues para a família de Mara, que teve o telhado da casa destruído na última segunda-feira. Quebrou ali tudo com um monte de criança, fica ruim, né? Chove tudo, agora vai ficar bem melhor, se Deus quiser. Como medida emergencial, estão sendo entregues 350 telhas nos bairros mais pobres da cidade. Mas a previsão de mais chuvas até domingo deixa a todos preocupados. As equipes que foram formadas desde segunda-feira, elas continuam mobilizadas e estruturadas a atender a demanda da população. A estimativa é de que pelo menos 400 casas tenham sido atingidas pelo granizo. A cidade aguarda para a próxima semana o laudo da Defesa Civil, que pode determinar auxílio do governo do estado. E esta foi uma madrugada de apreensão para os pescadores do litoral gaúcho por causa da possibilidade de um ciclone extratropical. Vamos falar agora com o repórter Maurício Gasparetto, que está em Rio Grande. Maurício, bom dia. Bom dia, Paola. A gente tem visto ao longo das imagens aí no programa, está ventando muito por aí, não é, Maurício?
Olha, Paula, chove e venta muito forte nesse momento em Rio Grande, que fica até difícil permanecer parado. Vocês devem ter percebido nas imagens, principalmente o equipamento de reportagem, justamente por causa desse vento. E mais de 200 embarcações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná permanecem atracadas no cais pesqueiro do Porto de Rio Grande, esperando justamente essa melhora do tempo. Os barcos que estavam em alto mar começaram a retornar depois do aviso da Marinha, da previsão de ondas entre 3 a 5 metros de altura e ventos de até 80 km por hora. Nessa madrugada, nenhum acidente foi registrado pelo 5º Distrito Naval de Rio Grande e a entrada de navios no porto continua normal. Mas como o alerta vai até domingo, a orientação para os pescadores é para que permaneçam em terra firme até que o tempo melhore. André. É bastante vento mesmo lá, hein? Pois é, esse alerta está deixando os pescadores preocupados. Paula Valdez, até quando eles devem ficar com os barcos parados no porto? Olha, André, os meteorologistas acreditam que o melhor mesmo é que eles fiquem parados até domingo. Já está ventando forte, como a gente viu aí em Rio Grande, aqui em Porto Alegre também, mesmo com o cabelo preso é difícil, sempre tem um fio se soltando. É o ciclone que já está em formação no oceano. Os ventos mais fortes devem ficar no mar, em alto mar, as ondas podem chegar até 3 metros de altura e no continente os ventos devem ficar um pouco mais fracos, André. Paula, na verdade a gente fala muito no ciclone, as pessoas ficam na expectativa de que o vento forte aconteça e intensidade cause prejuízos, na costa principalmente, né? Mas isso está sendo descartado, é bom deixar claro, não é? Isso, é bom deixar claro, Paula, que para o continente a previsão é que os ventos fiquem entre 50 e 70 km por hora. No mar, sim, é que pode ser mais forte, chegando a 100 km por hora. É bastante vento, mas as pessoas lembram do Catarina, só que vale lembrar, né? O Catarina chegou a 150 quilômetros, né? Um momento muito forte realmente. E o que os meteorologistas explicam também é que esse ciclone está inverso ao que era o Catarina. A parte mais forte desse ciclone está para o lado do oceano e a mais fraca para o continente. E o Catarina era o contrário. Por isso a restrição aí é a questão da navegação, é o que prejuíza. É importante a precaução, então, portanto, até domingo aí os barcos devem se manter em terra. Agora, sábado vai ter sol, Paula, e depois volta a chuva. André, amanhã vai dar para aproveitar bastante a Expo Inter. Aliás, hoje o sol já volta a aparecer na maior parte do estado e amanhã ele predomina em todas as regiões. Mas não dá para se empolgar muito não, porque no domingo volta a chover e mais uma vez vai ser aquela chuva que não quer ir embora. Vamos conferir a previsão para os próximos 3 dias. Amanhã o tempo fica seco e frio, mínima de 7 e máxima de 18 graus. No domingo, chuva forte de novo e na segunda-feira, céu nublado, chuva, mínima de 15 e máxima de 18 graus. Bom dia para vocês. Tá certo, o dia vai ser frio hoje e amanhã, pelo jeito, também vai ser um sábado bastante frio no estado. Pelo menos não vai ter chuva no sábado, né? E domingo aí, como a gente viu, voltando chuva e bastante chuva, né, Paulo? É isso aí. Bom dia, fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal do Almoço. Tenha uma ótima sexta-feira e até segunda-feira. Não esqueça, bem cedinho, às 6:30 da manhã. Até lá.